Estamos de volta com o nosso programa Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Renato Brasileiro, que durante a semana ministrou as aulas referentes à competência criminal. Daqui a pouquinho a gente fala até um pouquinho a respeito desses temas. Claro, você acompanha também as aulas, você já passei o endereço, daqui a pouco a gente repassa de novo para você resgatar as aulas especificamente a respeito deste tema. Professor, mas eu perguntava no final do bloco anterior a respeito da questão da justiça militar, particularmente no foco do tipo de atuação, do tipo de valência que é requerida de alguém que vá trabalhar especificamente com esse ramo do direito, o que se pede de um candidato a trabalhar na Justiça Militar, por exemplo? Tem sido muito comum, Carlos, em alguns concursos, cobrar direito penal militar. É lógico, por exemplo, no meu concurso promotor da Justiça Militar, uma grande ênfase nesse tipo de matéria. Agora, cada vez mais alguns concursos, até mesmo em nível estadual, têm cobrado direito militar. Aqui em Brasília, por exemplo, posso citar como exemplo, tivemos o concurso no ano de 2010 para juiz de direito aqui no Distrito Federal, e no edital constava exatamente direito penal militar e o processo penal militar. Então, os editais cada vez mais complexos vêm cobrando direito penal militar. Às vezes a pessoa ela tem muito receio, por exemplo, eu nunca fui militar. E às vezes a pessoa acha assim, nunca fui militar, não vou conseguir. Não, é lógico que a gente tem colegas, por exemplo, no Ministério Público Militar, que já foram militares, conseguem ter, né, talvez uma maior facilidade. Agora, isso de modo algum é empecilho. Você tem vários livros hoje especializados, o aluno interessado ele pode estudar com o Código Penal, Código de Processo Penal Militar. O próprio Supremo Tribunal Federal, por uma atuação cada vez mais crescente das defensorias, ele tem sido chamado a atuar na Justiça Militar. Então, você mesmo aí transmitindo os programas, pode perceber que vários julgados das primeira, da segunda turma, cada vez mais direito penal militar sendo discutido. Então, é bastante interessante esse estudo e vale a pena, porque muitos concursos têm cobrado isso. Justamente abordando um julgamento que foi feito para o plenário do Supremo Tribunal Federal e que talvez ilustre justamente a pergunta que eu gostaria de fazer, que é a respeito das especificidades, dos pontos característicos que poderiam diferenciar a aplicação do direito no meio civil e no meio militar. Foi justamente a questão, por exemplo, da aplicação do princípio da insignificância em casos referentes, por exemplo, à quantia de drogas que foram localizadas de posse de usuários dentro de instituições militares. E houve a decisão no sentido exatamente de que não se aplicaria da mesma forma o princípio da insignificância. Por que essa diferenciação? Carlos, aí eu até brinco com os meus alunos, defensor da União 3 anos. Primeiro processo que eu fui julgar na Justiça Militar, me lembro isso em dezembro de 2005, exatamente um caso de drogas. O caso, para você ter uma ideia, 2 militares tirando serviço numa guarita, os 2 como sentinela, os 2 armados com um fuzil 765, municiado, carregado, e os 2 fumando um cigarro de maconha. É lógico que o princípio da insignificância, ninguém nega a sua importância, então, quer dizer, ele deve ser aplicado sim, mas é lógico que a gente também não pode generalizar a sua aplicação. Uma coisa, pelo menos na minha opinião, é a aplicação da insignificância no caso de drogas para o civil. Então, o civil está no meio de um parque, num local vazio, você pode até discutir a aplicação da insignificância. Agora, o que a gente não pode é achar que a situação do militar é a mesma. Confesso para você, como disse antes, que eu nunca fui militar e quando eu entrei para o Ministério Público Militar, até fiz questão de conhecer, saber mais um pouco da realidade vivenciada pelo militar. A situação do militar é completamente diferente. Ele vive em situações extremas. Então, pilares e princípios como hierarquia e disciplina são muito importantes. Como é que eu posso, por exemplo, como comandante de uma organização militar, por exemplo, na Amazônia, que faz fronteira lá com a Colômbia, uma situação extremamente delicada, como é que eu posso cogitar da insignificância em relação a drogas? Então, quer dizer, um soldado está lá tirando serviço e aí ele está fumando um cigarro de maconha, ele está com uma pedra de crack, está com um pouco de cocaína. Então, quer dizer, são questões, são situações distintas. Então, por isso, pelo menos na minha opinião, é de se elogiar essa decisão do Supremo, porque realmente aplicar o princípio da insignificância no caso de drogas é complicado. Agora, é lógico, em outras situações, na própria Justiça Militar, como furto, estelionato, questões aí de menor importância, é perfeitamente possível o próprio Código Penal Militar prever de maneira expressa o princípio da insignificância no artigo 240, parágrafo 1º,
Então, é possível sim, mas não no caso de drogas. No caso do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal Militar, saindo um pouco das questões, digamos assim, menores que poderia haver essa discussão, há uma característica de uma severidade maior, especificamente em crimes cometidos por militares ou por crimes militares propriamente ditos? Quanto aos crimes que também estão previstos na legislação comum, como estelionato, como crime de furto, você vai perceber que a dosimetria é bastante semelhante. Então, as penas, elas são muito próximas. Agora, é lógico que no Código Penal Militar, você possui crimes que são muito específicos. Então, crimes ligados lá à realidade vivenciada dentro de uma organização. Tive um caso, por exemplo, em São Paulo, de um subordinado que ele desferiu um soco contra o seu comandante. Então, quer dizer, às vezes a gente para pensar mais uma vez na realidade civil. Uma briga no meio, no centro de uma cidade, você pode até pensar, uma questão insignificante. Agora, imagine isso dentro de um quartel, o que representa um subordinado dar um soco no rosto do seu comandante. É uma conduta gravíssima, porque, convenhamos, atenta contra o que há de mais sagrado dentro das Forças Armadas, que é a hierarquia e a disciplina. Então, sem dúvida, em relação a esses delitos, a dosimetria do Código Penal Militar ela é um pouco mais severa. Agora, eu acredito que ela tem que realmente ser, porque são pontos completamente distintos. Uma característica do direito penal, genericamente falando, é a chamada tipificação. A necessidade de que haja uma previsão legal específica de uma determinada conduta e que ela seja caracterizada como crime. Se não for, não é crime. Nesse sentido, eu faço a pergunta em relação aos chamados crimes militares propriamente ditos, como, por exemplo, a deserção. Essa tipificação era um pouco mais difícil de compreender no caso do estudante, do aluno que está tendo o primeiro contato específico com a legislação militar? Não, de modo algum. As pessoas às vezes têm um pouco de receio, porque não é a área dela, mas nada de difícil. A deserção, por exemplo, está previsto no artigo 187, é um crime onde o militar se ausenta da unidade sem autorização por mais de 8 dias. Então, quer dizer, é relativamente simples. Só a título de exemplo, se você pega, por exemplo, um militar que tinha que comparecer no dia 10 de janeiro, ele tinha que comparecer. Se ele se ausentar por mais de 8 dias, crime de deserção está caracterizado. E aí é interessante, a gente comentava isso durante as aulas essa semana, Carlos, que alguns crimes, eles só estão previstos no Código Penal Militar. Deserção, embriaguez em serviço, ingresso clandestino. Agora, outros, e aí é mais difícil, mas também nada complicado, você tem os crimes previstos tanto no Código Comum, como também no Código Militar. Estelionato, furto, apropriação indébita, estupro. Aí sim, o aluno precisa fazer um raciocínio interessante, porque o seu primeiro ponto, a gente falava isso nas aulas, é você olhar para ver se esse crime tem previsão no Código Penal Militar. Estelionato está lá. E aí verificar se está presente uma das condições do artigo 9º, porque o artigo 9º, como você falou, ele faz um juízo de tipicidade indireta. Então, por exemplo, imaginando um civil que ele induza a erro a administração militar para continuar recebendo proventos de pensão, teríamos um crime militar, porque é um estelionato cometido em detrimento do patrimônio sob a administração militar. Seria julgado, então, no caso das Forças Armadas, pela Justiça Militar da União. No caso, eu fiz uma pergunta especificamente a respeito da visão do aluno em relação a esse ponto específico, mas eu vou ampliar um pouquinho em relação a se existe algum... É uma pergunta muito comum aqui em relação aos vários ramos do direito, se há algum tipo de preconceito do aluno quando ele vai tomar contato com a realidade da justiça militar em relação à legislação. Há muitas ideias preconcebidas, os alunos chegam com... já existiu algum aluno que já tenha... É uma pergunta que eu tenho até evitado. Alguém já perguntou alguma pérola? Existe isso do ponto de vista do professor em relação ao que o aluno apresenta? Como professor aí, dei aula de inglês durante 7 anos e hoje já há quase 7 anos também dando aula de direito, sempre digo para o aluno, nenhuma pergunta é idiota. Toda pergunta é válida e a gente está ali para esclarecer a dúvida do aluno. Por isso que eu não gosto muito de usar a expressão. Mas as pessoas, às vezes o próprio aluno, Carlos? O próprio aluno fala assim, professor, eu sei que é uma pergunta idiota, mas estou com dúvida. E às vezes até a pergunta é inteligente. A pergunta é inteligente, então a gente está ali para esclarecer. A pessoa ela tem dificuldade, que ela nunca viu isso, então às vezes ela tem receio. Mas não é nada de complicado, basta que a pessoa realmente ela queira aprender, queira se dedicar, e é fácil. Muitas pessoas
pode fazer uma leitura do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal Militar e também pegar uma doutrina especializada. Ela não vai ter problemas, não é nada de impossível, nada tão complicado assim. Mas existem muitas confusões que são feitas, algum tipo de visão que se percebe que ela é pré-concebida e um pouco difundida na cabeça das pessoas que não têm um conhecimento a respeito da realidade da justiça militar. Então, a justiça militar, ela carrega um pouco um pensamento que hoje eu vejo que é equivocado, que muitas pessoas elas acabam tendo chance daquela ideia de que haveria uma decisão corporativista. Isso, infelizmente, não há como negar que isso exista. Agora, estando lá diariamente, a gente vê que isso não existe. Então, quer dizer, a Justiça Militar ela é composta por um conselho, agora tem um juiz que é um juiz civil, que fez concurso, e juntam-se a ele 4 militares que vão compor um conselho de 5. O aluno, às vezes, né, e a pessoa, o leigo, ele olha para isso e fala assim, poxa, mas por que os militares compondo o conselho? Porque os militares têm a experiência do quartel. Então, na verdade, é um sistema muito interessante, chamado de escabinato, porque você consegue conjugar a noção jurídica do juiz, auditor, que tem o conhecimento do direito, e você também consegue conjugar o conhecimento da situação do militar através dos 4 militares. Por isso, interessante. E não há como dizer que haja corporativismo. Felizmente, é uma visão equivocada da justiça militar. Agora, essa separação ela é mais fácil, talvez, de ser feita, particularmente quando falamos em relação às Forças Armadas, propriamente ditas, o Exército, Marinha e Aeronáutica. Como fica esta análise, e particularmente no dia a dia, quando nós falamos a respeito das chamadas Forças Auxiliares, particularmente quando se trata da Polícia Militar? Boa pergunta, Carlos. A emenda 45, ela trouxe uma alteração para a Justiça Militar Estadual, que nós comentávamos nas aulas, e uma alteração muito interessante, porque a partir da emenda 45, quando você tiver um crime militar cometido contra civil por um policial militar, esse crime ele é julgado pelo juiz de direito do juízo militar singularmente. Então, uma medida das mais interessantes, porque sempre se dizia, corporativismo vai ser julgado por um conselho e vão absolver o policial militar. Isso hoje acabou. Então, se, por exemplo, aqui em Brasília, um policial militar, então, ele pratica uma lesão corporal, ele pratica um crime contra um civil, esse crime militar, ele é julgado pela Justiça Militar, mas vai ser julgado pelo juiz singularmente. Então, esses eventuais argumentos de decisões corporativistas caem por terra. E é uma medida muito interessante, que até tramita um projeto de emenda constitucional para que algo semelhante seja introduzido na Justiça Militar da União, mas que, infelizmente, por hora, ainda não foi aprovado. Nós tivemos, inclusive, uma situação que, na verdade, foi exceção, muito debatida antes mesmo que a própria operação acabasse acontecendo, a operação do combate ao crime no Rio de Janeiro, com utilização de pessoal das Forças Armadas, mas foi uma exceção, ao passo que a Polícia Militar, essa questão acaba gerando muita polêmica, porque a realidade do policial militar, embora com uma formação também de combate, de certa forma, mas também há uma função pública de contato com a população e que gera justamente, primeiro, a possibilidade de haver uma situação eventualmente de abuso e pode gerar justamente na verdade, esse tipo de polêmica. Então, essa medida ela, talvez tenha sido importante do ponto de vista até de assegurar uma transparência para a própria população desse tipo de julgamento. Não, sem dúvida. Esse julgamento, quer dizer, tinha essa ideia, então, de um conselho, de poderia haver um julgamento favorecendo esse militar, hoje não mais. Então, se esse militar, lá no caso do Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, se um policial militar, ele vai lá e se excede na sua atuação, pratica um delito contra um civil, ele é julgado pela Justiça Militar, que particularmente eu acho muito correto. Se ele está no exercício da função, ele é um policial militar, o julgamento tem que ser afeto à Justiça Militar. Precisa se parar com isso, de acreditar que a Justiça Militar não vai aplicar o direito. Vai sim. Então, quer dizer, a competência ela tem que ser preservada. E aí uma medida muito interessante, que é julgado por um juiz de direito, do juízo militar, ele tem um conhecimento específico da realidade militar, ele conhece o Código Penal Militar a fundo e afasta-se qualquer argumentação de que estaria ali para absolver, que não haveria uma condenação, que o processo seria injusto. E se, considerando essa situação que nós temos no Brasil hoje, já de utilização das Forças Armadas propriamente ditas, Exército e Marinha particularmente,
como aconteceu no caso do Rio de Janeiro, havendo uma eventualidade de alguma acusação, como seria feito o julgamento para o militar, por exemplo, do Exército? Então, quanto ao militar do Exército, por hora ainda não passou esse projeto de emenda constitucional. Então, todos os crimes militares da competência da Justiça Militar da União, eles são julgados por um conselho. Então, se é um militar da Marinha, julgado por um conselho formado por 4 oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, respectivamente. Por hora ainda não. Então, todos os crimes militares da Justiça Militar da União são julgados por um conselho. Agora, é muito importante e o estudo e o aprimoramento, porque exatamente para se entender a realidade do militar e não querer aí, paulatinamente, subtrair-se competência da Justiça Militar. A Justiça Militar ela tem sua competência firmada na Constituição Federal e ela deve ser preservada. E cada vez mais importante com essa crescente atuação das Forças Armadas, com essas atuações subsidiárias, na garantia da lei e da ordem, crimes praticados na região de fronteiras, ambientais, etc. Agora, de qualquer maneira, é uma situação que está se acompanhando, porque, inclusive, nesse caso recente das operações, especificamente no Rio de Janeiro, ainda foi uma situação de exceção demandada por uma necessidade primordial, ao passo que a atuação da Polícia Militar, essa sim é dioturna junto à população. Então, de qualquer maneira, ainda há uma diferenciação da forma de atuação, então ainda há um equilíbrio em relação a essa estrutura atualmente. Acho que não é errado raciocinar dessa forma. Não, com certeza. Quer dizer, a atuação das Forças Armadas, a gente tem visto essa crescente atuação, mas a gente não pode negar que o trabalho principal é sim das forças da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos órgãos de segurança do Estado. Essa atuação das Forças Armadas só de maneira subsidiária. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais a respeito do processo penal militar e também do processo penal de uma maneira genérica e também de alguns pontos específicos para um melhor entendimento para o seu crescimento profissional ou a expectativa de realização do concurso ou mesmo a escolha de uma atuação profissional especificamente na área penal ou penal militar. Daqui a pouquinho nós voltamos, portanto, com o próximo bloco do nosso programa Saber Direito Debate. Lembrando que ainda hoje há sugestões bibliográficas para que você possa se aprofundar nestes conceitos. Tudo isso aqui na TV Justiça.